Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu sempre trago para vocês um tema super importante na programação de forma prática. E não é um tema qualquer, e sim temas que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho como programador ou programadora profissional. Inclusive, é para isso que eu tô aqui, essa é a minha missão, essa é a missão aqui do canal Seja Dev, te ajudar a entrar no mercado de trabalho como programador ou programadora profissional. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você quer se tornar um programador profissional, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir em todas as outras redes sociais. Estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ah, e só mais um recado antes da gente entrar no vídeo. Nas próximas semanas, exatamente nos dias 27 de junho, 29 de junho e 1º de julho de 2022, eu vou fazer o terceiro Dev Start. E o Dev Start, se você ainda não conhece, ele é um evento para te ajudar a entrar no mercado de trabalho como programador profissional. Um evento gratuito, onde eu vou te passar o passo a passo. Tudo que você precisa saber para você sair do zero até você de fato conquistar a sua primeira vaga. É claro que você não vai sair do evento pronto para conquistar a vaga, mas você vai aprender durante o evento o caminho que você precisa trilhar para de fato você conseguir a sua primeira vaga, para você começar a trilhar a sua carreira como programador ou programadora profissional. Legal? Então, se você tá vendo esse vídeo aí e ainda não passou essas datas, aproveita, se inscreve lá e participa do evento. Tô te esperando lá, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Provavelmente vai ser o primeiro link que você vai achar aqui. Bom, eu sou o José Fortes e hoje a gente vai falar sobre componentes e estados no React.js. E esse é um dos temas mais importantes aí do React, porque é o que faz dar vida ao React.js. É o que faz sentido utilizar o React.js, né? O que dá sentido para o React é justamente essa parte dos componentes e dos estados dentro dos componentes. Bom, em primeiro lugar, o que faz o React ser tão especial? Basicamente, o React ele é uma biblioteca que te ajuda a construir interface, né? Que te ajuda a construir ali a parte do front-end, a parte visual do seu site. E dentro do React, a gente costuma separar tudo em componentes. Para você entender um pouco melhor sobre os componentes, vamos para a tela do computador agora. Você já deve estar vendo aí a tela do meu computador. E eu trouxe aqui alguns prints do site da Netflix. Esse site da Netflix ele utiliza o React para poder construir o site. Então a Netflix utiliza o React. E olha que interessante, né? Sempre que você entra no site da Netflix, é inclusive um site parecido até com o YouTube, né? Tem esses quadradinhos aqui com os vídeos, né? E obviamente da Netflix esses vídeos são, no caso, séries ou filmes. E o fato aqui é o seguinte, essas três telas fazem parte da mesma tela, tá? Essa primeira tela aqui é aquela tela da parte que fica os filmes bombando aqui, né? Filmes e séries bombando. E a gente consegue perceber que em cada parte, cada série que está aqui mostrando pra gente na tela, ela funciona de maneira muito parecida, né? Você pode estar se perguntando aí, poxa, mas como que é parecido isso aqui, né? São imagens diferentes. E sim, são imagens diferentes, mas o comportamento é muito parecido. Por exemplo, aqui em cima a gente tem escrito novidades, Netflix. Aqui embaixo, Brasil Top 10, e aqui embaixo, Brasil Top 10 também, filmes e séries, né? Essa fonte escrita aqui em cima, na primeira, na segunda e na terceira opção, é exatamente a mesma fonte, a mesma cor, mesmo tamanho, tudo parecido, né? Então, isso aqui no React, muito provavelmente, é um componente. Sim, um componente de fonte ali para conseguir padronizar, para conseguir deixar a mesma fonte em todos os lugares. Mas não é só isso, ó. Você consegue perceber que esse quadradinho aqui, ó, que tá mostrando aqui o Strange Things pra gente, e o próximo do Peaky Blinders, Primeira Morte, todos esses quadradinhos têm o mesmo tamanho, tem essa bordinha igual também, ó. É tudo igual. O que muda aqui é basicamente a foto, né? A foto aqui do componente que muda. Então isso aqui são componentes que vão se comportar da mesma maneira. E é assim que a gente costuma trabalhar com componentes no React também. Componentes são nada mais, nada menos que uma parte do seu sistema, um pedacinho do seu quebra-cabeça, que seria o site inteiro, né? Que vai se comportar de maneira semelhante, recebendo informações diferentes. Então, no caso aqui, cada uma dessas séries recebe informações diferentes. Por exemplo, o nome da série, a imagem que vai mostrar aqui, são informações diferentes. Mas o comportamento dela, quando o usuário interage com esse componente, é o mesmo. Por exemplo, coloquei aqui na direita, ó. Quando você passa o mouse aqui em cima do Strange Things, ou de qualquer outro aqui, né? Ele vai abrir esse outro quadrado maior aqui na frente da tela, ó. Ele abre esse quadrado maior com essa parte aqui de cima que vai mostrar um pouco do vídeo, com esses botões e com essas informações aqui embaixo, tanto de faixa etária, temporadas, quanto também aqui a descrição. E olha aqui embaixo, ó. Aqui eu passei o mouse nesse outro componente aqui, ó, que seria de filme, né? De cima seria novidades, que é uma série aqui em cima, e embaixo seria o de filme. E olha o que acontece. É exatamente o mesmo componente, ó, ele se comporta da mesma maneira. Ele abre aqui também esse quadrado aqui na frente da tela. Aqui dentro ele tem essa parte, vou mostrar pra gente justamente um vídeo mostrando o que é esse filme, no caso. Então é muito igual ao de cima, né? Aqui os botões, exatamente os mesmos botões.
Aqui, faixa etária, todas essas informações são as mesmas, ó. Aqui o HD também. A diferença é que aqui por ser série ele mostra temporadas, por ser filme ele mostra a hora. Mas é a mesma coisa, tá vendo? E aqui embaixo também a gente tem as categorias. No caso, a mesma coisa. O que muda é justamente quais são as categorias e quais são as informações. As informações mudam, porém o comportamento é o mesmo. E isso é típico de um componente dentro do React. Eu costumo dizer também que para você entender sobre esses componentes no React, é muito interessante você pensar em outras coisas no nosso dia a dia. E geralmente componentes eles são responsáveis por situações específicas. Por exemplo, esse componente aqui é responsável por te dar uma amostra do que é aquele filme ou aquela série. O componente aqui de cima do menu, ele já não é responsável por isso. Ele não tem nada a ver com isso, na verdade, né? O componente do menu é responsável só por fazer você navegar nas páginas. Se você entrar no início, no séries, no filmes, no Mobando e no Minha Lista. Então, cada componente aqui dentro, ele vai ser responsável por uma coisa específica. Aqui na direita tem outros componentes responsáveis por outras coisas. Então, componentes do React sempre são separados por responsabilidades. E eles são sempre reutilizáveis também, obviamente, né? Então, se você quiser, por exemplo, colocar aqui 100 novidades, né? 100 filmes, 100 séries, ou 200, 300, 500, 1 milhão, ele vai se comportar da mesma maneira. O que vai mudar vai ser sempre as informações lá de dentro, mas não o comportamento em si. E para você até compreender um pouco mais sobre isso, imagina, por exemplo, um carro. Dentro do carro a gente tem ali as rodas, o volante e o motor, por exemplo. O motor, ele não é responsável pela direção do carro. Se você tiver um problema na direção do seu carro, você não vai olhar o motor, você vai olhar justamente o volante, né? Agora, se seu carro não tem potência para subir um morro, se o seu carro não está andando, você não vai olhar para o volante, você vai olhar para o motor, você vai olhar talvez para os pneus. Se seu carro está andando de uma forma estranha, talvez seja os pneus. Então, cada pedaço do carro, ele tem uma responsabilidade única, assim como os componentes no React. Você não vai querer colocar um pneu para decidir a potência do seu carro. Você não vai querer colocar um motor para poder controlar a direção do seu carro. E aqui no React é a mesma coisa. A gente cria os componentes, a gente cria pequenos pedacinhos ali do seu site que depois eles vão se juntar e transformar no site que você conhece mesmo, no site inteiro, né? E outra parte importante aqui é que dentro dos componentes, então, a gente sempre vai ter essas informações que vão nos ajudar a colocar o componente, a renderizar o componente na tela para o usuário. Por exemplo, as informações aqui de dentro, ó. Se essas informações, se isso é uma série ou um filme, qual que é a faixa etária, quais são a quantidade de temporadas, quais são as categorias, todas essas coisas são informações que você vai passar para dentro do componente. O componente vai receber essas informações e vai trabalhar em cima delas para ele trazer ali para a tela do usuário o que é necessário. E são essas informações que a gente chama de propriedades ou props. Então lá dentro do React vocês vão ver que tem os props. São justamente as propriedades que a gente está passando para dentro do componente. Agora, outro ponto importante também. Aqui nessa tela, primeira tela, todos os componentes se comportam de maneira semelhante, né? Já na segunda aqui, quando a gente passa o mouse em cima, a gente consegue ver que um dos componentes se comportou de uma forma diferente dos demais. Ou seja, ele abriu a tela do usuário aqui, enquanto os outros continuaram da mesma forma. Isso aqui é o que a gente chama de estado dentro do componente. O componente ele pode ter um ou mais estados a depender dos componentes. Você vai ver daqui a pouco na prática como isso funciona. Mas basicamente, você vai sempre... A parte das propriedades é uma parte que você geralmente envia para o componente e o componente só usa aquelas propriedades para poder trabalhar em cima do que ele vai mostrar. Agora, os estados não. Os estados mudam. Os estados mudam de acordo com o que o usuário está fazendo no site. Por exemplo, aqui, quando a gente passa o mouse em cima, o estado do componente passa a ser aberto aqui para mostrar para o usuário mais informações. E quando você não está passando o mouse em cima, o estado passa a ser essa parte aqui fechada, que seria justamente só para o usuário ver uma informação mais básica ali dos filmes e das séries aqui da Netflix, né? E dito tudo isso, então por que você deveria aprender a manipular esses estados, aprender a manipular essas propriedades dentro dos componentes? Você deveria aprender porque isso é essencial. Você só consegue trabalhar com React se você dominar essa parte dos estados. Você não consegue trabalhar com React de uma forma profissional se você não souber dominar ali as propriedades e os estados dentro do componente. Então é por isso que eu estou criando essa aula aqui, por isso que estou criando esse vídeo para vocês aprenderem a dominar melhor esses estados. Então bora para o computador para você ver como é feito na prática essa manipulação de estados e propriedades dos componentes no React. Bom, para a gente começar, eu preciso que você instale algumas coisas no seu computador se você não tiver instalado. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês aqui, né, praticamente toda aula, todo vídeo que tem aqui, eu falo para vocês que a gente vai utilizar é o VS Code. VS Code é como se fosse um editor de texto com mais recursos,
para a gente trabalhar aí com códigos no seu computador. Então, se você não está instalado, é só entrar em code.visualstudio.com, baixar e instalar, não tem segredo nenhum. Uma outra coisa que a gente vai precisar para você trabalhar com React é o Node.js instalado no seu computador. Então, se você não instalou ainda, entra aí em nodejs.org, instala e vai estar tudo certo. E nesse vídeo aqui específico, a gente vai partir de um projeto já pronto, já construído, né? Eu já construí e configurei a base de um projeto aqui para a gente só trabalhar em cima dele. Então, por isso, eu vou utilizar esse projeto aqui para a gente não perder tempo configurando as coisas aqui. A gente vai começar aqui de uma tela inicial e aí eu vou te mostrar aqui o que a gente precisa aprender dos estados a partir dessa tela. Então, se você quiser baixar aí e trabalhar comigo aqui nessa aula, se você quiser utilizar esse código para qualquer fim que você queira aí no seu computador, é só você entrar aí no link que vai estar aqui na descrição também, que é o link do GitHub, onde eu deixo aqui esse código. Para você baixar esse código, se você souber usar o Git já, o Git e o GitHub, você pode baixar aí da forma que você achar melhor. Se você ainda não souber, se você ainda for iniciante que não sabe trabalhar com Git, é só você entrar aqui nesse site, nessa tela que vai aparecer aqui, né? Você vir aqui na direita em Code e clicar aqui em Download Zip. Aqui você vai baixar o zip com o meu código já na sua máquina. Aí você abre esse zip, o código vai estar aqui, e aí você vem e extrai esse código para alguma pasta do seu computador. Eu vou extrair aqui. Código extraído, você pode fechar esse zip, vir nesse código e altera aqui esse nome. E você pode alterar aí para o nome que você achar melhor. Nome alterado, você pode abrir a pasta, clicar com o botão direito e abrir com Code, que você já vai abrir essa pasta no seu Visual Studio Code. Se não aparecer essa opção para você, aqui você pode abrir o Visual Studio Code de qualquer jeito que você achar melhor aí. Pode abrir no seu computador normal, como se fosse um programa qualquer. E aqui você vem em File, Open Folder e abre aí a pasta que você acabou de criar, a pasta que você acabou de baixar, beleza? Aqui dentro da pasta, para a gente começar um projeto, a gente precisa de vir aqui no terminal e digitar npm-i. Por que npm-i? Porque o npm-i vai instalar as bibliotecas e as dependências que a gente tem aqui do projeto no nosso computador, beleza? Devidamente instalado, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui no projeto. Basicamente o projeto é um projeto bem simples, a gente tem aqui a pasta Pages, isso aqui é um projeto que a gente está usando o Next.js junto com o React.js. Então a gente tem aqui as dependências do Next, do React e do React DOM. Apenas as dependências básicas aí para a gente trabalhar aqui nesse projeto, beleza? E a gente já tem um script aqui, é só a gente digitar npm run dev e a gente vai abrir aqui o nosso projeto. O projeto, dentro do Next.js, geralmente funciona da seguinte maneira. Você tem aqui essa pasta Pages, e dentro da Pages, a gente tem todas as páginas do seu site, né? Isso aqui funciona como se fosse uma rota. Então, a gente tem aqui o underline app e document, que são arquivos de configuração, e o index.jsx, que é o arquivo que carrega pra gente a nossa primeira página. Eu abri aqui o projeto, eu vou abrir a primeira página aqui, ó. Esse é o projeto que a gente tem. A gente tem aqui uma lista de tarefas. Essa lista de tarefas não funciona, tá? É só para a gente trabalhar aqui agora com relação a isso. E basicamente o que a gente precisa fazer aqui é manipular o estado da task aqui embaixo. Ó. Primeiro, para a gente conseguir passar informações para essa task, para a gente conseguir ler o que cada uma dessas tasks está fazendo, né? Não ser só um texto, você já vai ver daqui a pouco no código. E depois, para a gente clicar em cima da task e a task aparecer com um traçadinho aqui, para poder riscar, né? Dizer como se fosse que tivesse terminado essa tarefa. Então, aqui a gente vai manipular os estados para ter esse estado, né? De estado em aberto ou estado finalizado. Basicamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de hoje. Então, aqui no código, eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui o Pages Index, que é justamente o que eu acabei de abrir, que é essa página inicial. E basicamente, ó, ele está abrindo um componente, ó, que está aqui em src components homepage. Então, vamos abrir esse componente para a gente ver. src components homepage, está aqui, ó, homepage. Isso aqui é basicamente algumas divs com o texto aqui, o título, e o input para digitar a tarefa, e uma div aqui com todas as tarefas, ó. Basicamente é isso que a gente tem aqui nesse projeto inicial. E basicamente eu estou usando aqui um CSS padrão. Ó. Eu não estou usando o SAS, eu não estou usando Style Components, estou usando só um CSS padrão aqui dentro do nosso componente. Isso aqui, inclusive, é uma característica aqui do Next.js, que é o quê? Que é você ter o nosso CSS geralmente acoplado ao componente, né? O componente ele geralmente tem uma vida própria, vamos dizer assim. Então ele tem o CSS dele, ele tem o JavaScript dele e o HTML dele também. Então é assim que funciona o React, né? E aqui, no caso, o homepage, ele tem aqui o homepage.module.css, que tem aqui alguns CSS padrões aqui dele. Basicamente para trocar a cor do fundo, para fazer aqui
essas coisas ficarem centralizadas. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga como construir um site igual a esse do zero. Se você tiver interesse em aprender a como fazer o HTML, o CSS, desse site inteiro, eu trago para vocês aqui no vídeo aí mais para frente, legal? Mas o fato aqui é o seguinte, a gente tem aqui o nosso projeto, as nossas tasks, e a gente tem aqui os nossos componentes. O componente input aqui, ele só é utilizado aqui nessa partezinha, né? Nessa partezinha daqui, que tem aqui o digite uma tarefa. Basicamente, ele tem aqui o CSS dele também, ó. Então, tudo bem minimalista, né? E a gente tem aqui o componente que a gente vai trabalhar nele, que é o componente task. Também, ele tem aqui, bem minimalista, a parte do JavaScript, a parte do HTML, e aqui dentro, a parte do CSS. O CSS dele é bem simples também, ó. Ele tem quase nada aqui, né? O fato aqui é o seguinte, dentro do componente, a gente tem inclusive essa classe aqui, ó, dentro do CSS, que é a classe completed, que já está fazendo text decoration line throat. Isso significa que nessa classe, se a gente utilizar essa classe dentro do nosso componente, ele já vai cortar ali a linha e já vai deixar a linha como concluída da forma que a gente quer, fazer aqui, né? Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Antes disso, a gente precisa fazer isso que está recebendo aqui apenas task, receber um texto, né? Porque a task não vai ser sempre escrito task, como está escrito aqui, né? Ele vai receber um texto ali específico que a gente vai renderizar na tela do usuário qual que é a tarefa de fato, né? Então, deixa eu abrir aqui o Components Homepage de novo, porque aqui funciona assim da seguinte maneira. A gente tem aqui essa div, que é responsável por mostrar todas as tarefas aqui. A gente tem aqui dentro dessa div essas tasks, que é justamente o componente task que a gente acabou de criar, que a gente criou, já tem bem criado aqui, né? E dentro desse componente task, a gente tem aqui um texto, ó, task, text, e aqui cada um dos textos que deveria aparecer ali na tela do usuário. Por exemplo, assistir os vídeos do Seja Dev é um texto, o outro se inscrever no canal, o outro ativar as notificações e o outro seguir no Instagram, @seja.dev. Então, esses são os textos aqui das tasks. Porém, aqui está escrito task, né? Então, aqui é o primeiro parâmetro que a gente pode mandar para dentro de um componente. Os parâmetros, existem duas formas que a gente pode mandar parâmetros. O primeiro deles, que é o que a gente mais utiliza, é desse jeito aqui. É você escrever qual que é o parâmetro, no caso aqui está escrito text, você colocar um igual, e na frente você mandar qual é o parâmetro. Esse parâmetro pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um objeto, pode ser array, pode ser o que você quiser. No caso aqui, é dessa forma que a gente passa quais são as informações que a gente quer passar para dentro do componente. No caso aqui a gente está passando a informação de texto para o componente, que é o que ele precisa. No caso da Netflix ele passa várias informações. Não só o texto, como a categoria, como todas aquelas outras coisas que a gente viu lá no início aqui desse vídeo, beleza? E aqui tem um ponto que é muito importante, ó. A gente está passando esse texto aqui dentro do componente homepage para o componente task, certo? Aqui no homepage a gente consegue ver que está escrito esses textos aqui. Mas como que a gente lê esse texto dentro do componente task? A gente vem aqui no componente task e aqui a gente recebe uma propriedade dentro aqui da função dele que se chama props. E essa props é justamente as propriedades que ele está recebendo. Então, no caso, a gente está recebendo aqui, a gente está enviando a propriedade com o nome de text. Então aqui, para a gente receber, para a gente conseguir acessar essa propriedade, a gente vem aqui na task e acessa o props.text. É justamente essa propriedade que a gente está passando aqui. Para a gente passar isso para a tela do usuário, a gente tem que passar dentro do return. E aqui, no caso, onde está escrito task, aqui dentro da div, é justamente onde a gente quer que escreva o texto aqui do que o usuário está passando, né? Que a gente está passando aqui para dentro do homepage para task. Então aqui a gente usa essas chaves que representam uma variável dentro do return aqui no React, e aqui a gente passa props.text. A gente salva isso aqui. E agora apareceu os textos aqui, ao invés de aparecer as tasks. Então, é dessa forma que a gente passa informações para dentro do componente. A gente passa do componente pai para o componente filho essas informações como se fosse uma propriedade mesmo do HTML. Então, quando a gente tem um input, por exemplo, a gente coloca lá input, type, a gente abre aqui a tag, né? Input, type, text, certo? Esse type text é uma propriedade. Aqui no React, a gente pode passar essas propriedades também. É exatamente dessa forma. A gente lê as propriedades usando aqui as props. Então, dentro da homepage, está escrito aqui com o nome de texto, com o nome de text, e dentro do componente que a gente criou, a gente usa como props.text.
Isso com a props sendo passada como o primeiro parâmetro aqui da função, tá bom? Você pode usar isso aqui também na forma de destructor, por exemplo, apagando isso aqui, abrindo aqui as chaves e passando o text. E aqui, em vez de ser props.text, vai ser apenas text. Esse aqui a gente passa usando o destructor. Dessa forma funciona também perfeitamente. Então, beleza, a gente corrigiu o primeiro dos problemas aqui, que é justamente fazer esse texto aparecer aqui. Agora a gente precisa de, quando clicar, aparecer aqui o texto riscado, né? Que seria o estado. Geralmente, dentro dos componentes, a gente tem esses dois tipos diferentes aí de informações. Primeiro, as propriedades e segundo, os estados. Qual que é a grande diferença entre propriedades e estados? Em primeiro lugar, você nunca consegue alterar uma propriedade dentro do componente. Por exemplo, eu não posso aqui dentro desse componente task editar esse texto que está sendo recebido aqui. Você não consegue fazer isso de jeito nenhum. Propriedades não são editáveis dentro do componente. Para você editar essa propriedade aqui, você teria que editar aqui dentro do homepage, nunca aqui dentro do task. Então, dentro do componente, ele não consegue editar as suas próprias props. Beleza? Agora, se você quisesse que editar esse texto de alguma maneira, você teria que fazer um estado e não uma propriedade. Você consegue transformar propriedades em estados, mas você não consegue transformar estados em propriedades. Beleza? Ok, então a gente tem aqui a possibilidade de, quando a gente clicar no botão, aparecer esse texto riscado. Para a gente fazer isso, a gente sabe que é um estado, que não é uma propriedade. Pode ser uma propriedade, né? Mas como a gente vai precisar clicar para alterar essa propriedade, a gente teria que fazer um estado através da propriedade também. E sempre que a gente pensa em estado, o que eu gosto de pensar aqui no React é justamente na forma que no CSS para fazer isso funcionar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o CSS para fazer as coisas funcionarem e passar esse CSS na mão mesmo. Depois a gente edita para passar ali o que a gente quiser passar, para poder ter uma condição para aquele CSS funcionar. Mas a primeira coisa é fazer o CSS do estado aqui também no código na mão, né? Então, no caso aqui, como a gente quer que o texto fique riscado, já tem o CSS pronto, que é o completed, né? Text decoration está aqui, line truth, que faz aqui o texto ser riscado. Então, se eu passar aqui para o componente duas propriedades ao invés de uma, isso vai funcionar. Então, eu vou vir aqui apagar essa propriedade, vou passar aqui uma string, e aqui eu vou passar a primeira propriedade, um espaço e a segunda propriedade. Se você nunca trabalhou com Next, você não conhece como funciona isso aqui, mas basicamente você coloca aqui import uma variável from o CSS, com o arquivo CSS, e todas as classes vão vir para essa variável aqui. Então, aqui a gente tem a classe task, então aqui dentro a gente tem styles.task. Aqui a gente tem a task completed, então aqui dentro a gente vai ter styles.completed, beleza? Então, se a gente passar dessa forma, style task, espaço, styles completed, a gente vai adicionar as duas classes para dentro dessa div, ó. Salvando isso aqui, agora todo mundo está riscado, né? Então, para a gente conseguir fazer isso aqui ficar ou não riscado, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é passar ou não essa classe, né? Se a gente passar a classe, ele fica riscado. Se a gente não passar a classe, ele não fica riscado, ó. Tá vendo? Então, show. Já é um passo a mais, né? Agora, a gente precisa fazer isso aqui riscar ou não, de acordo com o estado do componente, o estado completo ou o estado não completo, né? E para a gente fazer isso, uma das formas de fazer é a gente passar como propriedade se está completo ou não. Então vamos passar aqui como propriedade se está completo ou não. Vamos vir aqui no homepage, a primeira task que eu vou colocar, completed. Vou escrever aqui completed. E se você escrever completed dessa forma, você está passando isso aqui, completed igual a true, que é mais um estado, né? Mais uma propriedade, na verdade. Então aqui, se a primeira propriedade seria o texto, a segunda propriedade seria o completed, que é para falar para o componente se isso aqui está completo ou não. Então a gente pode passar para todos os componentes se a gente quiser, ou só para alguns. Para a gente não escrever completed igual a true, a gente pode só escrever completed, é a mesma coisa. Dessa forma a gente passa se a task está completa ou não. No caso aqui a gente passou que a primeira task está completa e que a terceira task também está completa. Vou salvar isso aqui. E por enquanto não mudou nada, porque a gente precisa fazer a regra aqui agora de aparecer a nossa styles completed somente se tiver com o completed aqui dentro. Primeira coisa, a gente tem que receber, a gente tem que ler essa informação dentro do componente. Como que a gente lê? Aqui onde está o texto, a gente coloca uma vírgula, completed, que é a informação que está passando agora, certo? Salvar isso aqui. E agora a gente precisa de alterar a classe de acordo com o estado, de acordo com a propriedade aqui do nosso componente. E para fazer isso acontecer, eu vou citar uma biblioteca aqui que é muito conhecida, que é a biblioteca ClassNames. Ó. Essa biblioteca aqui,
Essa biblioteca é simplesmente para você fazer para você adicionar condicionais, justamente para a gente conseguir acessar, para a gente adicionar ou não uma classe para dentro do nosso componente, para dentro da nossa div, para onde a gente quiser. No caso aqui, eu vou instalar, vou pausar o projeto, instalar digitando npm install class names, e aqui em cima eu vou importar isso aqui. Então, para importar é só digitar import class names from class names, sendo que o n é maiúsculo, e aqui na div, ao invés de a gente passar o styles.task dessa forma, a gente pode passar aqui escrito class names, que é a biblioteca que a gente acabou de importar. Abre e fecha aqui o parêntese, que ela vai abrir uma função. Eu vou quebrar a linha que vai ficar mais fácil de enxergar. E aqui a gente passa quais são as classes que a gente quer colocar. Por exemplo, eu quero que sempre tenha a classe task. Então você passa aqui styles.task. Isso aqui já vai fazer automaticamente aparecer essa classe styles.task. Deixa eu dar um npm dev aqui para poder abrir o projeto de novo. Vamos aqui no projeto. E por enquanto tá ok, tá funcionando aqui, né? Agora a gente precisa passar quais são as próximas tarefas e as condicionais delas. Por exemplo, quais são as próximas classes e as condicionais dela. Por exemplo, vírgula, eu vou abrir aqui um objeto. Dentro do objeto, a gente passa primeiro qual é a classe. No caso, a gente passa styles.completed, que é justamente essa classe aqui de dentro. Agora, desse jeito não funciona dentro de um objeto. Então a gente precisa passar aqui esse símbolo para ele utilizar aqui o valor do styles.completed. Aqui coloca um ponto e dois pontos, e aqui se é verdadeiro ou falso. Se for true, vai aparecer o styles.completed. Se for falso, não vai aparecer. Ó, vou salvar como true. E agora aqui no site está todo mundo riscado. Se eu salvar aqui como false, apagar o true e colocar false, aqui no site aparece ninguém riscado. Isso significa que é uma condicional para aparecer ou não o completed. Então agora eu vou passar aqui, em vez de true false, eu vou passar o completed. Salvando isso aqui, agora aparece, ó, o primeiro e o terceiro estão riscados, o segundo e o quarto não estão riscados. Isso aqui, então a gente conseguiu passar um valor, uma propriedade para dentro aqui do nosso componente, e essa propriedade está interferindo aqui em como esse componente é visualizado dentro do nosso site. Show de bola! Então agora, um outro passo é a gente conseguir manipular o estado aqui, ou seja, a gente clicar e ele riscar ou não a nossa tarefa aqui dentro. Isso aqui a gente não consegue fazer ainda. Eu estou clicando e não está riscando nada, né? Não está riscando nada. Eu falei para vocês no início do vídeo que a gente não consegue editar as propriedades, certo? A gente não consegue vir aqui e editar o completed aqui que a gente está passando aqui para dentro. Isso aqui ele pode nos dizer o estado inicial, mas para a gente editar isso aqui, para a gente conseguir editar o completed, a gente precisa de criar um estado dentro do componente. E para isso que a gente usa o useState. Então aqui import, aqui em cima useState from React. E aqui esse useState justamente para a gente manipular esse estado. Então o useState funciona da seguinte maneira. Você coloca uma const e ele vai retornar para a gente, o useState, um array. Então vou colocar aqui const, por exemplo, completed array. Vou escrever desse jeito, completed array igual a useState. Abre e fecha aqui porque é uma função. Aqui dentro a gente passa qual que é o estado inicial. Se a gente não passar nada, vai ser undefined. A gente pode passar o completed. Por que o completed? Porque aí a gente recebe como parâmetro aqui da homepage o completed e de acordo com esse parâmetro a gente vai inicializar esse array aqui. Isso aqui vai ser o estado dentro do componente. Então a gente vai ter duas coisas diferentes. Primeiro, a propriedade que vai ser o estado inicial e depois o estado depois do início, né? O estado que o usuário vai clicar lá e vai modificar esse estado. Show? E aqui, basicamente, o que acontece? O useState, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a documentação. Funciona da seguinte maneira. A primeira posição do array, o completed array 0, é a variável. O completed array 1 é a função para editar a variável. O que a gente costuma fazer não é usar array, e sim quebrar isso aqui em outros parâmetros. Por exemplo, a gente apaga isso aqui e usa destructor no array. Assim, dessa forma. Então aqui na primeira posição do array, a gente descreve qual que é a variável que a gente quer. Por exemplo, is completed. Seria essa tese que está completa ou não. Vírgula. E a segunda posição é a função para editar. Então geralmente a gente usa set is completed. Então assim, ao invés de usar aquela variável de array, a gente usa essas duas variáveis.
isCompleted e set isCompleted. Agora, a gente pode trocar onde está completed para isCompleted. Vou salvar isso aqui. E agora voltou para o mesmo estado anterior. Ó. Ele tem aqui riscado o primeiro e o terceiro, e o clique ainda não faz nada. Agora, mas a gente tem uma coisa muito interessante aqui dentro, que é o estado interno do componente. A gente passou esse estado completed para a gente passou essa propriedade completed para um estado dentro da task. E como é um estado, a gente consegue alterar agora. Quando é propriedade, a gente não consegue alterar, como a gente viu. Mas como é estado, a gente consegue alterar. Então agora, aqui dentro do div, a gente pode passar o evento onClick. E esse evento onClick, ele pode ser uma função, que eu vou criar uma error function, que pode chamar aqui o set isCompleted, passando aqui o oposto do isCompleted. Ou seja, se for true vai ser false, se for false vai ser true. Para passar o oposto, a gente coloca aqui a exclamação antes da variável. Salvando isso aqui agora a gente vai conseguir editar os parâmetros. Ó. A gente clica aqui e a gente consegue editar todos os parâmetros aqui. Ele começa com o valor inicial, que a gente já viu, né? Que é o primeiro e o terceiro apagado, porque a gente colocou aqui no homepage, aqui passando completed. E a partir do momento que a gente clica, a gente consegue alterar qualquer um dos estados aqui do nosso componente. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje é isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os estados e as propriedades aqui de dentro do componente. Basicamente, nas propriedades a gente passa os valores iniciais, os valores que o componente precisa ter para ele aparecer aqui na tela. E depois os estados é para a gente alterar esses parâmetros iniciais ou até mesmo outros parâmetros que a gente queira colocar para dentro do componente. E dentro do componente é sempre muito importante a gente pensar nas responsabilidades. Como eu falei no início desse vídeo para vocês. Um carro, você não vai dar a responsabilidade do volante de acelerar o carro e nem do motor da direção do carro. Então, cada componente dentro do React precisa ter a sua própria responsabilidade. E aí, através dessas responsabilidades, é que você vai construindo o seu site. Espero que você tenha entendido um pouco mais aí sobre essas responsabilidades, sobre os componentes dentro do React. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau!